O tema da minha pregação nessa noite, apesar de ser uma aula expositiva a respeito do conteúdo, primeiramente, do livro, é sobre prosperidade, sofrimento e restauração, que é o que resume o livro de Jó, né? Quando a gente ouve sobre prosperidade, e há muitas igrejas que enfatizam isso e pregam isso, e por isso que as igrejas estão lotadas, porque as pessoas estão em busca, né, de prosperidade. É algo que chama muita atenção, mas essa é uma realidade do povo de Deus, prosperidade. O sofrimento, porque se nós estamos vivos, de alguma forma ou de outra, haveremos de ter sofrimento. Então esse livro também trata sobre isso. E o que é mais belo e o que é mais bonito é sobre a questão da restauração, né? A palavra de Deus, quando vem para restaurar o homem. Então esse foi o tema que eu escolhi aqui a priori, e hoje nós vamos fazer uma exposição de entendimento do que contém o livro de Jó, tá bom? E nas próximas oportunidades eu vou fazer a exposição versículo a versículo, Deus permitindo. Então, muito bem. A priori, no livro de Jó há uma necessidade muito grande da gente compreender o que está escrito, né? Porque as pessoas falam assim comumente: a gente precisa ter a paciência de Jó. E tudo que Jó não teve é paciência, né? Nós vamos ver depois que ele, a priori, ele glorificou ao Senhor e não pecou nas suas palavras no começo da sua história, quando ele é provado por Deus. Mas depois ele começa a reclamar, quer dizer, ele não tem paciência e começa a reclamar de uma forma muito peculiar, e que a gente vai ver mais adiante como que também nós reclamamos da mesma forma como Jó o fez. Então a necessidade de compreender as Escrituras é que a gente precisa da orientação, da iluminação do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não abrir os nossos olhos, desvendar os nossos olhos, a gente pode compreender, mas não penetra na nossa alma e não nos transforma. E é por isso que quando as pessoas leem a Bíblia, destoam a palavra de Deus conforme o seu coração. É como vai falar Pedro, que há muitos que leem a Bíblia, distorcem a Bíblia para a sua própria condenação. Ou seja, a pessoa usa da Bíblia, faz menção da Bíblia, mas pelo fato de não ter a revelação do Espírito, aquilo, ao invés de libertar, as cadeias do homem se tornam mais densas. Porque ao invés de chegar por meio da palavra com contrição, ele usa da palavra para fortalecer os seus próprios interesses, né? Então um exemplo disso é a prosperidade. A prosperidade é para o povo de Deus. Mas se eu não tiver Cristo em primeiro lugar, as pessoas podem usar da prosperidade, usar da Bíblia e fazer daquilo uma cadeia para ela e nunca chegar a Cristo. Pode até ter a prosperidade, mas nunca ter a Cristo, por exemplo. Então a necessidade da gente ter a unção do Espírito Santo, de nos fazer compreender as Escrituras, e por isso a oração inicial de iluminação que nós fazemos. Por isso que nós temos a oração de iluminação. Senhor, ilumina os meus olhos. Existe a ordenação da interpretação, né? Então, para a gente interpretar corretamente a Bíblia, Deus nos deu a palavra escrita, né, linguisticamente, e ela tem que ser traduzida espiritualmente, né? Porque se as pessoas se aterem somente na palavra, né? Como tem uma passagem em Isaías que o profeta fala assim, ele dá a lei para o profeta e fala: lê. E ele fala assim: não posso ler porque está selado, né? Em Apocalipse vai falar que Jesus é um livro selado por dentro e por fora. Então o que isso quer dizer? Que você pode ler a Bíblia e não compreender, porque você pode mencionar as histórias, entender todo o plano de salvação, porque isso sempre vai estar muito claro, a palavra com relação à salvação. Você não precisa de muito conhecimento para entender o plano de salvação de Deus, isso sempre está claro. Mas os tesouros escondidos nas Escrituras por meio de Cristo Jesus está selado. Então, quando você lê a Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo de Deus, você lê, compreende, mas não transforma a sua vida. E esse que é o grande problema que nós temos hoje. Por outro lado, a gente vê que tem pessoas que vão abordar a Bíblia só espiritualmente. Então elas abordam, interpretam a Bíblia pelas experiências espirituais que elas têm.
Então, isso também é falso, porque a Bíblia jamais deve ser interpretada pelas nossas experiências, sejam naturais ou espirituais. A Bíblia se interpreta a si mesma. Então, tudo isso para dizer o seguinte: Deus estabeleceu uma ordem na sua palavra, que é a palavra e o Espírito Santo. As duas coisas têm que andar junto. Então é por isso que Salmo 119, versículo 18, ele ora assim: Senhor, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Tá bom, isso é só uma introdução, porque nós precisamos entender a Bíblia literalmente pela sua palavra, linguisticamente, como Deus deixou escrito para que a gente pudesse ler, mas a gente necessita do Espírito Santo, da compreensão que nos leva a viver o Evangelho. Muito bem, então vamos falar então a respeito do livro de Jó. O livro de Jó é um livro muito abrangente. Ele vai dar conotações históricas, doutrinárias, proféticas, né? Porque a Bíblia ela tem a história em si, mas ela remete a Cristo e ao plano de redenção de toda a Bíblia, e também remete a coisas escatológicas, né? Que a gente lê uma porção da Bíblia, mas ela tem essa aplicação. Ela serve para a história no momento, ela tem uma implicação apontando para Cristo, e também tem uma verdade apontando escatologicamente para os fins dos tempos, e uma aplicação particular para nós, que o Espírito Santo aplica a palavra no nosso coração. E no livro de Jó, abrange também a questão entre uma tensão da justiça divina e do sofrimento humano. Como é que isso pode ser? Como é que Deus pode ser santo, né? E trazer uma justiça sobre o homem, e o homem está em sofrimento, que é o caso que nós vamos ver de Jó, porque Jó era um homem sem culpa, era um homem íntegro. Como é que um homem íntegro, sem culpa, vai sofrer? Então essa é a tensão que o livro de Jó vai abordar, né, a respeito da soberania de Deus e como é que Deus rege isso na nossa vida. Outra coisa é o foco na justiça de Deus em meio às provações. Se é algo que o homem vai passar na vida, é por provações, né? Então Deus prova os corações dos homens. Então em Salmos, tem um salmo que fala que Deus está sentado no seu santo templo, e Ele olha para a terra para ver o justo e os ímpios, para dar a cada um segundo as suas obras. Então Deus prova os corações. Então, como é que Deus pode exercer justiça em meio às provações? Esse é um dos temas que que o livro de Jó vai abranger no livro. Nós vamos ver mais adiante. Então, o texto de Jó, ele tem uma narrativa de prosperidade, né? Jó era um homem próspero, do sofrimento, que é o que vai tomar o corpo maior do livro de Jó, e a redenção, a restauração. Isso está em paralelo com a história geral bíblica. Qual que é a história geral bíblica? A criação, onde o homem é colocado no jardim, era um homem próspero. Depois a queda, ele vai passar por sofrimento. E depois a redenção com Cristo Jesus. Então você vê um paralelo entre Jó e a história da redenção que nós vemos com a criação do homem, a queda e a redenção por meio de Cristo. Qual que é o tema principal do livro de Jó? O livro principal poderia ser resumido em Salmos 34, 19, quando fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, né? Quer dizer, o Senhor não vai deixar o seu servo numa situação de sofrimento por toda a vida, né? E o Senhor permite que o seu servo passe por situações com a finalidade que nós vamos ver, de o amadurecer, de experimentar a palavra do Senhor, de crescer no conhecimento de Deus. E é por isso que o Senhor usa das provações para isso. E nesse âmbito existem duas questões mais gerais que a gente pode abordar. A primeira dela é a justiça de Deus e a bondade podem coexistir com o sofrimento do homem ou do justo? Porque você olha assim, quando existe uma catástrofe, né? Você olha e fala assim, mas por que Deus permitiu? Por que nem teve um tsunami, né? Há muitos anos atrás, no ano 2000, eu acho, que o tsunami veio e realmente devastou todo mundo da ilha. E matou todo mundo, né? Então assim, como é que Deus pode ser bom? Será que Deus não tem o controle da natureza? Então até surgiu nessa época a teologia aberta, que Deus não consegue prever, Deus está
em função das circunstâncias. Deus não tem controle, né? Que é uma teologia completamente mentirosa, né? Deus tem controle, não somente tem controle de todas as coisas, como Ele ordena tanto o bem quanto o mal. Então, né, dentro dessa compreensão, como é que Deus pode ser bom e justo e permitir o sofrimento do homem? Não é uma pergunta que realmente é interessante? É muito interessante, as pessoas tropeçam nessa pergunta. A segunda pergunta geral também deste livro está em relação às circunstâncias externas devem ser usadas para julgar a justiça ou a hipocrisia de uma pessoa. Por exemplo, você olha para uma pessoa e você olha a sua vida, o seu dia a dia, a sua ética. Isso serve de base para julgar a pessoa e falar assim: nossa, como essa pessoa é boa, nossa, eu estou impressionado, como essa pessoa é de Deus, porque ela tem uma aparente justiça. Isso seria uma forma de avaliar a circunstância? Ou então eu poderia julgar uma pessoa de hipocrisia pelas circunstâncias externas? Então é o caso de Jó, né? Quando você vai olhar, quando Jó passa por toda essa tribulação que ele passa, os amigos vêm olhar para ele e falam assim: Jó, você pecou, alguma coisa você fez de errado, Jó. E Jó o tempo inteiro vai dizer o seguinte: não, gente, eu não pequei, eu não fiz mal, o Senhor conhece meu coração. E ele começa a se justificar, e a justificar. E os amigos dele falam: não, você pecou, de alguma coisa você fez, alguma coisa está errada. Então é nesse ponto, quer dizer, eu posso julgar uma pessoa pelas circunstâncias externas, né? E é isso que a gente vai ver, e esse é um dos temas principais. O tema secundário aqui, né? O tema secundário é a prosperidade, sofrimento e restauração. E aí você pode perguntar assim para mim: Sérgio, por que você colocou o tema secundário como o tema da pregação de hoje, né? Só por causa como isso chama a atenção, né? Você fala de prosperidade, as pessoas automaticamente levantam os ouvidos, porque todo mundo quer ser próspero. E em si não está errado, porque nós fomos criados para ser prósperos. Quando a gente olha o desígnio de Deus no jardim, o homem tinha um amplo jardim, tinha um relacionamento perfeito, governava sobre tudo, tinha um relacionamento com Deus. É a mesma coisa que você querer ter uma casa ampla, ter um carro bom, vestir-se bem, comer bem, ter uma vida regalada, não é? Porque esse é o gene pelo qual nós somos criados, o jardim do Éden. Esse é o desígnio de Deus. Mas essa história durou pouco e Adão caiu. Então, prosperidade é sim parte da vida do cristão, mas também é parte do sofrimento. Nós não podemos ser ignorantes, porque nós temos que passar por sofrimento também. E a restauração, que é o que nós temos como bênção da restauração que Deus faz no nosso ser por meio de Cristo. Outros temas, então, que a gente tem no livro de Jó, está relacionado com as instruções éticas para a família, sociedade e governo, né? A Bíblia não somente fala a respeito do relacionamento com Deus, mas a Bíblia ela também trata sobre particularidades da vida do homem em relação ao seu coração, à sua família, como ele participa com o relacionamento com os outros, como ele se deve se portar mediante o governo. Outras questões também sobre a questão das percepções da filosofia natural. Então, por exemplo, se você olha na natureza, você pode tirar muitas lições da natureza, porque Deus criou os céus e a terra, e Deus colocou uma ordem. Então você vai ver que Jó também vai citar a natureza nas poesias, fazendo algumas menções da sabedoria de Deus revelada por meio da criação, né? A ordem da natureza, existe uma ordem, né? Você vê que Deus criou os céus e a terra, colocou os luminares. Então existe o dia com o sol, depois existe a lua que governa a noite, e existe um ciclo, né? Existe o ciclo das águas, existe o ciclo da vida, crescer, multiplicar, depois morrer por causa de Adão, mas é um ciclo também. Então existe uma ordem na natureza que também a gente vai ver aqui no livro de Jó. Existem discussões a respeito de fé, né? Quando a fé é questionada de Jó, o que é a piedade, a moralidade humana, são esses subtópicos que a gente vê no livro de Jó. E também a gente vai ver as revelações profundas sobre o atributo de Deus, o seu poder, a sabedoria, justiça e bondade. Então o livro de Jó abrange uma série de coisas, existem várias coisas a serem aprendidas, e Deus permitindo, nós vamos focar nesses itens à medida em que a gente for estudando o livro de Jó. Mas já de antemão a gente vê a riqueza, né? A beleza que a gente tem
por estudar esse livro. Depois, qual que é a estrutura do livro? Né? Como é que está dividido o livro? Então, a prosperidade de Jó, que é dos versos do capítulo 1, de 1 a 5. Depois nós vamos ver as suas provações e a queda, do capítulo 1, do verso 6, até o capítulo 2, versículo 9. Depois as disputas, né, os debates que vai ter com os amigos de Jó, do capítulo 2, do verso 10, até o capítulo 31, verso 40. Quer dizer, a maior parte do livro está composta nesse diálogo, né, nessa interação que Jó vai ter com seus amigos. Depois a gente vai ter uma moderação de um outro amigo chamado Eliú, e a resolução por Deus, do capítulo 32, verso 1 ao capítulo 42, verso 6. E por fim, a restauração de Jó, capítulo 42, verso 7 ao capítulo 17. Então essa é a estrutura que nós vamos percorrer no livro de Jó. Depois a gente poderia fazer uma divisão, uma compreensão do livro de Jó sobre os diálogos, os discursos que tem, né? A gente vai ver os diálogos de Deus, de Satanás, o próprio Jó, a sua esposa, os seus amigos, né? O Elifaz, o Bildade, o Zofar e o Eliú, que são em todo o livro 32 discursos, né? dessas partes. Então cada uma delas vão representar a questão espiritual, a questão natural do coração, do interrelacionamento entre os homens, e que isso vai trazer profundos ensinos para nós também. E nós vamos ver que Deus usa ali o Eliú como moderador, e depois Deus oferece e conversa com Jó e traz a resolução final da vida de Jó. Qual que é o propósito do livro, né? Qual que é a intenção do livro? A intenção do livro é ensinar os crentes a suportar o sofrimento com paciência e submissão à soberania de Deus. E isso é onde muitos, por não entenderem, trazem uma sobrecarga no coração que fica de uma forma, uma sobrecarga, porque nós somos chamados por Jesus para andar com Jesus, e quem quer andar com Jesus padecerá perseguições, não tem além do que o ímpio passa, né? Então, se a gente entende o benefício que nós temos em passarmos por provações, a gente ficaria alegre quando tiver alguma tribulação. E é por isso que em Tiago capítulo 1 vai dizer assim: tende por grande alegria o passardes por provações. Se a gente não tiver esse olhar, a gente vai falar: ai meu Deus, coitadinho de mim. Vai se sentir uma vítima. Vai se sentir uma vítima na família com os filhos, no relacionamento com a esposa, no trabalho, ou porque não deu certo existem fatalidades que acontecem na nossa vida que a gente fala: ai, aconteceu isso comigo, por que aconteceu? E realmente são verdades, né, que nos afligem de fato. Mas quando a gente olha de uma forma natural e humana, a gente se vitimiza, a gente tem uma autocomiseração, e aquilo tira a nossa energia, a nossa paz, a gente fica desvalido, desacreditado de Deus e de nós mesmos. Mas quando a gente olha com a perspectiva de Deus, com o ensino de Deus, que é o que a gente vai ver em Jó, a gente vê a tribulação como uma oportunidade de crescer no conhecimento de Deus, entender os propósitos de Deus. E é por isso que Deus estabelece uma ordem na palavra. E quando a gente entende a ordem de Deus e você discerne e aplica para a sua vida, você vai ser como aquele que fala em Provérbios, que a sabedoria do justo é discernir os seus próprios caminhos. Então, olha a bênção. Se você conhece a Deus e a forma como Deus age, e você olha dentro da perspectiva de Deus, você consegue discernir a sua vida, e você consegue ter alegria e paz em meio à tempestade, em meio às dificuldades, e crescer nessa situação. Porque quando as pessoas enfrentam uma dificuldade, o que elas têm? Desânimo, desistem, reclamam, murmuram, ficam tristes, ficam em depressão, ficam com ansiedade, e ficam procurando médico, e vai para todo lugar tentando fugir, como fala em Salmo 55, eu queria ser uma pomba para poder fugir para o deserto, ou seja, fugir para o lugar pior que ele está. Então, essas são as reações que as pessoas têm por não entender o privilégio que nós temos de conhecer a Deus dentro da ordem que Ele estabeleceu, e o sofrimento, a tribulação faz parte. Uma vez que eu entendo o livro de Jó,
e aprendo com a vida de Jó, eu vou ser uma pessoa que vou conhecer mais a Deus. Eu vou ser uma pessoa que tem a felicidade de poder crescer diante do Senhor. Um outro ponto é afirmar que todas as aflições são ordenadas pela providência de Deus e servem aos seus propósitos. Vou repetir. Todas as aflições são ordenadas por Deus. Aí você fala assim, Sérgio, então a criança que foi suicidar, foi estuprado, coisas radicais, coisas horríveis, foi ordenado por Deus? Foi. Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Então Deus é o autor do mal? Não, Deus não é o autor do mal. O homem tem a sua responsabilidade, mas Deus ordena que as coisas acontecem, nada pega Deus de surpresa. Deus ordena com que as coisas são feitas e os homens são responsáveis pelas atitudes. Por exemplo, vamos pegar o caso de Cristo. Quando a gente vai ler Isaías 53, que fala assim, que Deus teve prazer em moê-lo. Quer dizer, Deus teve prazer em moer a Cristo, seu Filho, na cruz. Mas como é que Deus fez isso? Deus ordenou que isso fosse feito, mas por meio de homens. Deus é o autor disso? Não. Ele ordenou, mas o responsável quem foi? Foi os judeus, foi Pilatos, e eles pagarão por isso, né? Mas Deus usa os corações dos homens para cumprir os seus propósitos. Outro exemplo, o caso do faraó no Egito, quando fala assim, Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não obedecesse a Deus. O que é o endurecimento do coração de Faraó? Se a graça de Deus é aplicada a nosso respeito, nós nos deixamos ser obedientes à palavra de Deus. Quando a graça de Deus nos alcança, nós ouvimos e passamos a obedecer a Deus. Se a graça de Deus é retirada das nossas vidas, nosso coração se endurece e nós resistimos a Deus. Nós somos inimigos de Deus. É o caso de Faraó. Então, o fato de Deus ter tirado a graça sobre Faraó, o seu coração foi endurecido, e quando ele ouviu a mensagem de Moisés, deixa meu povo ir, qual que foi a reação dele? Não vou deixar ir. A responsabilidade é de Moisés, mas a ordenança é de Deus, porque ele que retirou a graça. Então, isso é conflitante para as pessoas, né? Entender que todas as coisas são ordenadas por Deus. Não existe nada, não cai um fio do nosso cabelo sem que Deus não ordene. E por que Deus faz tudo isso? Para os que o amam a Ele, tudo tem um propósito, né? Como vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 32, né? O famoso versículo, eu vou ler aqui, vou abrir rapidamente, né? Romanos capítulo 8, versículo 32, que diz assim, não é o 28, né? 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas, sejam boas ou ruins, cooperam para o bem, porque o Senhor tem um desígnio, um propósito nas nossas vidas. E é isso que é a beleza de compreender a soberania de Deus, os propósitos de Deus e como que Deus age nas nossas vidas. A outra coisa que é importante a gente ressaltar, como propósito de instrução desse livro, é a demonstração da inseparabilidade da justiça e da graça de Deus. Ou seja, as pessoas gostam de falar da graça de Deus, do amor de Deus, da benevolência de Deus, e desconsiderar que o amor de Deus contém também a justiça, a santidade. Então as duas coisas andam junto. Onde que a gente vê isso? Em Cristo Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? Então o seu Filho morreu, quer dizer, o amor de Deus está em Cristo, mas desse amor revelado, Cristo precisou morrer, ou seja, a justiça de Deus foi executada em Cristo. Então o amor e a graça e a justiça sempre andam juntas. As pessoas nunca querem um Deus justo. As pessoas querem um Deus de amor que passa a mão na sua cabeça e fala tipo, você é coitadinho. Deus não é assim. Então o amor de Deus, a graça de Deus sempre vai andar em paralelo com a sua justiça. Tá, então esses são exemplos da intenção de como esse livro nos instrui a respeito da soberania de Deus, da providência de Deus, da ordenança de Deus e sobre a sua justiça, os seus atributos.
Também existe a questão das convicções e repreensões que esse livro nos traz. Então, esse livro refuta a ideia de que o povo de Deus o serve apenas por ganhos materiais, que é justamente o argumento de Satanás com relação a Jó. Jó simplesmente se serve sem que o Senhor não protegesse, o Senhor dá tudo para ele, né? Então, nós, povo de Deus, adoramos a Deus não pelo aquilo que Deus nos dá, mas aquilo por quem Ele é, né, em nós. Então, quando o ímpio, que se diz crente, ele perde alguma coisa, ele abandona a fé, é porque de fato ele nunca teve fé, né? Então o verdadeiro cristão, quanto mais você prova, quanto mais ele é apertado, quanto mais é difícil, mais ele permanece no Senhor, mais ele busca o Senhor. E é por isso que as provações nos levam à oração, né? Então esse é o sentido de como que as provações têm esse benefício. Quanto mais o cristão passa por uma dificuldade, ele não vai abrir mão de Cristo, não vai abrir mão de Deus, porque ele não serve a Deus por aquilo que ele recebe de Deus, né, fisicamente. A outra convicção e repreensão que esse livro nos traz é a respeito nos desafios, julgamento do estado espiritual com base em aflições ou declarações impulsivas durante as provações. Então, o que acontece? Quando a gente está em provação, a gente começa a revelar coisas profundas no nosso íntimo. A gente vai ver que Jó, quando ele está doente, ele começa a reclamar e a amaldiçoar o dia que nasceu. Isso não é só Jó, isso somos todos nós, né? Então, Jó, a vida de Jó é um reflexo do nosso coração que a gente desconhece, né? A gente desconhece de nós mesmos o que realmente se passa no nosso coração. Porque quando a gente está numa situação onde tudo está contra você, você começa a reclamar, você começa a perguntar: onde é que está Deus na minha vida? Por que Deus permitiu? Senhor, mas por que comigo? Mas por que comigo, Senhor? E você fica se questionando, né? Nos desafia também a ver as questões externas com relação ao discernimento espiritual. Foi por minha causa? O que está acontecendo, né? Então, são coisas que nos levam à reflexão do nosso coração e das circunstâncias externas que a gente passa, né? Então, é por isso que as provações têm uma propriedade muito importante na nossa vida, que nos faz refletir, repensar. E o que está lá dentro escondido, no meandres da nossa alma, sai para fora, pela nossa boca. E a gente começa então a se conhecer. Um exemplo disso é Deuteronômio 8, quando Deus fala assim: olha, levei você ao deserto, deixei você ter fome e sede, para te dar a conhecer o que havia no teu coração. Quer dizer, as pessoas a gente se acha bom, mas quando a gente está na dificuldade, que a gente começa a reclamar, é ali que a gente vai ver se a gente vai obedecer a Deus ou se a gente vai pecar contra Deus. Outra convicção e repreensão que a gente vê aqui no livro de Jó é que confirma a verdadeira fé, confirma que a verdadeira fé nunca pode ser destruída, mesmo nas piores provações. Então, muitas pessoas falam assim: mas fulano era crente e depois ele abandonou a fé. Então as pessoas têm a impressão de que se perde a fé. Então as pessoas falam assim: vai para o seminário, vai estudar, porque a letra mata, né? As pessoas falam muito isso. Isso não é uma verdade. Então, quando você vai para o seminário, que você vai estudar filosofia, outras questões mais sobre a Bíblia, você vai ver outros questionamentos que você nunca veria usualmente numa igreja. Ali você vai ser provado, sim, se você conhece a Deus ou não. Se você vai se encantar com o academicismo, vai querer ler muitos livros e ficar conhecedor e não ter a vida do Espírito. Outros vão simplesmente abandonar e falar assim: não creio nesse Deus. Hoje eu estou vendo Deus de uma forma como nunca vi e vou abandonar a fé. Isso significa que a pessoa nunca teve fé. Porque quanto mais o cristão é exposto nas dificuldades, mais ele vai crescer, mais ele vai procurar compreender. Então ele não vai se encantar com os questionamentos a respeito de Deus. Não, hoje a ciência fala que não existe criacionismo, existe uma evolução. Então as pessoas estão baseando a sua fé, a sua crença como verdade na ciência, né? Nos resultados. Isso não é base de fé. Então, quando as pessoas perdem as suas coisas, ou então quando a ciência detona a Bíblia e fala que Deus não existe, começa a provar várias coisas contra Cristo, isso e aquilo, as pessoas ficam intimidadas, porque não tem base, não tem raiz na verdade espiritual de Deus em Cristo Jesus,
Então ela simplesmente abandonou a fé. E aí as pessoas falam assim, tá vendo, perdeu a fé. Não, nunca teve a fé. Porque uma vez que você é selado, é o que nós lemos em Efésios 1 hoje, que nós recebemos o selo do Espírito. Quando você é selado pelo Espírito Santo de Deus, você não perde a salvação. Agora, você vai ser provado, para que você conheça Deus, cresça na imagem de Cristo. Então são todas essas coisas que nós temos de aproveito no livro de Jó. Que nós, uma vez tendo a fé verdadeira, redentora de Cristo, nós nunca seremos perdidos, nunca abandonaremos a fé, porque o Espírito Santo de Deus foi selado no nosso coração. Bom, outra coisa que o livro de Jó nos traz é a respeito das consolações. Então afirma que os propósitos de Deus nas provações resultam no bem supremo para os crentes, que foi o que eu li em Romanos 8. Deus vai usar todas as circunstâncias para nosso bem. Mas na hora que você está passando a dificuldade, você fala, mas Senhor, por quê? Fulano fez isso para mim, e eu fui lá e fiz, e eu voltei, e eu comecei de novo, e deu errado, isso aqui. E você fica estonteado, fala, oh meu Deus, por quê? Calma. Quando você começa a entender o plano de Deus, você vai ver que Deus está trabalhando em você, nas pessoas, porque Deus tem um propósito de nos fazer crescer no conhecimento dEle. Não há como conhecer no conhecimento de Deus sem você ser experimentado, né? Um exemplo disso é Abraão. Quando ele foi chamado, na primeira vez que ele saiu da sua terra e foi para a terra que ele não conhecia, foi uma atitude de muita fé, né? Ele abandonou tudo, a parentela, tudo, se expôs a um risco gigantesco. Mas ele ainda não conhecia o Senhor. E ele, durante a sua vida, durante os 17 anos, até que ele vê a promessa cumprida com o nascimento de Isaac, ele titubeia várias vezes. Ele fala, Senhor, cadê a promessa? E ele faz coisas erradas, contrário à fé. Mas quando ele, depois de ser incapaz de ter um filho, ele e Sara, e ele tem o Isaac, que ele vê que realmente Deus cumpriu a promessa. Quando Deus pede para ele sacrificar Isaac, ele não pensa duas vezes, ele não questiona Deus. Então o Abraão do capítulo 22 de Gênesis para o capítulo 12 é dois Abraão completamente diferentes. Um imaturo, ainda sem conhecer Deus, sem conhecer as promessas, sem entender, e o outro que está maduro, conhece o seu propósito, o seu desígnio e sabe que Deus não vai deixar ele na mão. E isso é impossível acontecer sem que nós passemos por situações em que Deus nos experimente, nos faça, se revele para nós. E é por isso que Tiago vai falar assim, olha, tende por grande alegria passares por provações. Outra coisa que nos consola nesse livro de Jó é que nos encoraja a confiança da libertação de Deus, mesmo nas mais profundas aflições. Foi a primeira pregação que eu fiz aqui, né, de Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, esse livro vai nos ajudar a fundamentar a nossa confiança, de tal forma que nós não nos abalemos mais. Faça chuva, faça sol, estou confiante com o Senhor, a despeito do que meus olhos veem, a despeito do que seja a minha confiança, que esteja acontecendo na minha vida, eu permaneço firme, seguro em Deus, alegre, porque eu sei que o Senhor está comigo e nada muda isso, né? Algumas exortações para os crentes aqui nesse livro que nós vamos meditar, né? Fala sobre a meditação no poder e da sabedoria de Deus, né? Nos leva a refletir sobre as obras da criação para cultivar reverência e adoração. Se há uma das coisas que a gente mais tem de deficiência é a nossa memória. Nós rapidamente nos esquecemos das bênçãos de Deus. Qual que é a principal coisa que a gente esquece? É da cruz. Por que Jesus estabeleceu a Santa Ceia? Para que a gente, toda vez que comerdes e beberdes esse vinho, lembre-se, né, que Jesus morreu e ressuscitou e nos deu vida. Para nos fazer lembrar do propósito de Deus revelado em Cristo Jesus e como nós somos filhos de Deus. Então nós nos esquecemos. E quando a gente se esquece da cruz, a gente não adora, a gente não louva a Deus, a gente não tem uma vida satisfeita em Deus, plena em Deus, abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida satisfeita em Deus. Estou contente em Deus, estou satisfeito em Deus. Isso muda toda a minha trajetória da minha vida, no meu trabalho, como eu faço as coisas, como eu organizo a minha vida, porque eu tenho a satisfação em Deus. Então nós deixamos, por causa que a gente se esquece rapidamente, a gente perde a reverência de Deus,
então a gente está mais propenso a pecar, porque a reverência, o que é o temor de Deus? Temor não é simplesmente somente o medo, faz parte o medo também, porque Deus é grande, mas não é o medo do juízo, é o medo por saber que ele é justo. Se eu fizer errado, ele vai trazer justiça sobre mim, é nesse sentido. Mas a reverência é o entendimento que Deus está presente em todos os momentos e em todos os lugares, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, quando estou sozinho. Então, se eu fizer todas as coisas consciente que Deus está presente, como é que eu vou falar com as pessoas? É diferente. Como é que eu vou pensar? Eu vou vigiar no que eu penso. O que eu vou falar? Por causa da reverência, do temor que eu tenho de Deus, as minhas palavras vão ser comedidas em adoração, em reverência ao Senhor. Então o temor é isso, quando eu tenho uma consciência da meditação do que Ele tem feito na minha vida, por Cristo Jesus, que Ele é um Deus Santo, então me leva uma vida de consciência da presença de Deus em todos os lugares, e meu comportamento muda, mas também não somente isso, me leva à adoração. Por isso que vai falar em Salmos que o louvor nunca se apartará da minha boca. Quer dizer, eu sempre estou louvando. As coisas às vezes acontecem e você começa a reclamar, e é comum isso acontecer. E a verdade é, nós estamos errados. Aconteceu alguma coisa que saiu do controle, glória a Deus, né? Por quê? Porque isso faz parte de rememorar a grandiosidade de Deus, memorar e colocar em prática. Então a nossa vida passa a ser completamente diferente em função de exercer a mente do poder de Deus e colocar isso na prática e agradecer a Deus mesmo nas situações mais difíceis. Outra coisa que nos traz como exortação é viver para a glória de Deus em todas as situações, ou seja, confiar e honrar em Deus mesmo em meio ao sofrimento, como Jó declarou: ainda que Ele me mate, nele confiarei. Então, uma coisa é a gente falar, a gente tem que fazer isso, mas quando na prática eu e você está numa situação de grande tribulação, é ali que a gente vai aplicar e falar assim: não, eu confio no Senhor, eu vou honrar o Senhor e vou permanecer firme, porque eu sei que se o Senhor permitiu isso, algum propósito tem. Eu posso não saber o que é agora, mas que o Senhor tem uma porta aberta, tem. E eu vou crescer no conhecimento de Deus, eu vou crescer na confiança, e o Senhor vai me fazer amadurecer, e eu vou para outro nível no andar, no caminhar com Jesus. Então são essas exortações para o crente que o livro de Jó vai trazer. Então, como conclusão, a gente vê que a introdução deste livro, né, de Jó, ele é um microcosmos da sabedoria bíblica, da experiência humana, encorajando a nós a buscar a orientação do Espírito para uma verdadeira compreensão. A gente precisa de buscar o Espírito Santo de Deus. A gente precisa depender. Senhor, me ajuda, Senhor, a realmente relembrar das coisas que eu fiz de errado, Senhor, coisas do meu pensamento que não estão agradando o Senhor, né? São coisas que precisam ser trabalhadas em nós, e esse livro nos ajuda a aplicar a Escritura na prática, né? Tornando realmente não algo que a gente simplesmente fala, mas vive, né? Quantos cristãos que a gente vê que tem uma fala, mas tem uma prática completamente diferente, né? Então é isso que a Bíblia realmente, a palavra de Deus realmente muda o nosso ser completamente. E também essa é uma base para um envolvimento mais profundo com as questões teológicas e práticas do livro, né? Questões sobre a providência de Deus, sobre o caráter de Deus, são questões profundas a respeito de Deus que a gente vai estar aprendendo. Então, de uma forma geral, esse é o panorama do livro de Jó, né? Quanta coisa está por trás do livro, né? De uma história que Deus nos deu esse livro para a gente poder ver na vida de Jó e também crescer no conhecimento de Deus. Então agora, eu queria fazer uma breve meditação no versículo 1, né? Onde fala a respeito da vida de Jó, né? Então fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Bom, aqui a gente vai ver algumas coisas importantes, né, a respeito da vida de Jó. E no próximo domingo que eu começar essa série, eu vou entrar em mais detalhe. Mas por aqui, Jó era conhecido, né, como o homem mais rico da sua época, e ele era um homem íntegro e reto, né?
O que significa ser íntegro e reto? Na Bíblia, quando a gente vai ver lá em Romanos capítulo 5, né, vai falar assim que não somente nisso, mas nós gloriamos nas tribulações, porque nos gera maturidade e esperança, né? Então é um paralelo que se diz respeito a ser íntegro e reto. Quando fala maturidade, né, integridade, é uma pessoa que conhece o seu propósito e vive de acordo com o seu propósito, uma pessoa íntegra. Então, qual que é o meu propósito? O meu propósito é viver para a glória de Deus, é buscar a Deus, né? E isso é uma coisa que eu experimento. Então, por isso que as provações vai me gerar experiência. Quer dizer, não é uma coisa que eu falo de uma coisa que eu não vivia, eu falo de uma coisa que eu vivo e já passei por situações, porque eu conheço do que eu estou falando, né? Então é quando você encarna a palavra de Deus. Não é uma coisa que você fala para a pessoa, mas vive completamente diferente. Não, é algo que faz parte. Você é uma pessoa madura, você amadureceu. Então, por exemplo, você não pode requerer de uma criança, né? A Maria Isabel tem menos de 2 anos. Você não pode requerer da criança porque ela é imatura, né? Então existe uma série de coisas que ela tem que passar para poder corresponder com a identidade que eu e a Raquel vamos ensinar para ela, né? Então é assim nós diante de Deus. Então uma pessoa íntegra é uma pessoa experiente, uma pessoa madura, uma pessoa que age de acordo com a sua identidade. E hoje as pessoas, uma das coisas mais eficientes que tem nas pessoas é a respeito da sua identidade. A identidade das pessoas está no emprego delas. Quem é você? Eu fulano de tal. Eu sou fulano de tal, trabalho em tal empresa. Faz questão de falar que trabalha na empresa, quer mostrar o carro, quer mostrar a casa, porque a identidade das pessoas está pautada naquilo que elas fazem e naquilo que elas têm. Aí eu te pergunto, quando essa pessoa perde o emprego e tem os seus bens roubados ou algum acidente e acontece alguma coisa, o que essa pessoa é? Muitas pessoas se suicidam, né? Porque perde os bens, perde pessoas que amam, né? Porque a identidade dela está pautada em uma pessoa, nos bens ou no que ela faz. E as pessoas se sentem orgulhosas por isso. E é por isso que as pessoas, quando não tem isso, elas se sentem cabisbaixas, frustradas, né? Então, a integridade, a maturidade, a experiência de um homem de Deus não está pautado em pessoas, não está pautado no que ela tem, não está pautado no que ela faz. Está pautado em Deus. Isso é lindo. Porque quem é você e quem sou eu? Se nós cremos em Cristo, é o que fala, e todo aquele que creu, deu-lhes o poder de ser chamados filho de Deus. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Como é que eu sou maduro nisso? Agir como filho de Deus, pensar como filho de Deus, agir como filho de Deus, proclamar como filho de Deus, abençoar como filho de Deus, crescer como filho de Deus, prosperar como filho de Deus, ou seja, viver o meu chamado, o meu propósito, glorificar o Senhor. Isso é integridade, né? Viver para a glória de Deus em todos os âmbitos da minha vida. Isso é ser íntegro. E é isso que a gente vai ver em Jó. Jó era uma pessoa íntegra. Você vê que ele buscava a Deus, intercedia pelos seus filhos, porque ele entendia o chamado da vocação dele. Qual que é o problema hoje? As pessoas não sabem, não conhecem a sua identidade. Elas dependem da opinião das pessoas. Se alguém falar mal, ela desmorona. E se alguém falar alguma coisa em verdade de você, se não é verdade, por que eu vou me importar? Não tem por que me importar. Pode falar mal, né? Não tem por que me abater com as pessoas, com a situação. Eu estou bem, eu sei quem eu sou. Então é essa firmeza, essa estabilidade que a palavra de Deus gera no coração do homem. Porque, veja, você vai ver que Jó, ele era íntegro, mas ele não era arrogante, ele não era soberbo, né? Então, muitas vezes as pessoas são arrogantes, são soberbas, porque se baseiam naquilo que elas têm, naquilo que elas fazem. Isso desvia o homem do seu propósito de vida, que o homem foi chamado para ser abençoador, ser acessível, como diz o chamado de Abraão, capítulo 12, se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações. Então, nós recebemos essa bênção e nós devemos abençoar as pessoas também. Então, isso faz parte do nosso propósito, refletir a glória de Deus. Quer dizer, eu posso dizer que eu sou uma pessoa íntegra, madura, e ter aquela cara cabisbaixa, triste. Isso está incoerente, né? Incoerente você dizer que você crê em Cristo e está lá abatido, triste. Por momentos a gente chora, por momentos a gente pode ter uma aflição, estar momentaneamente em tristeza.
Mas a alegria do Espírito, a paz que excede todo entendimento, é aquilo que permanece em mim. Saber, não, eu estou aqui passando por essa situação, mas o Senhor está comigo. Então essa maturidade, esse propósito que Deus quer desenvolver em Jó, que a gente vai ver mais à frente, e que Deus vai desenvolver em nós. A nossa maturidade, a nossa identidade, a nossa coerência em fazer o propósito que Deus nos chamou, viver para a sua glória e estender isso em todos os âmbitos da nossa vida. O que é ser reto, né? Reto é a palavra, vai falar lá que deriva da palavra de justiça. É um homem que anda em justiça, é um homem que anda de acordo com a justiça de Deus, né? É um homem que está coerentemente vivendo conforme a palavra de Deus requer dele, fielmente, né? Então, quando a gente vai lá para Romanos capítulo 5 novamente, quando fala que nos gloriamos não somente nisso, mas também nas tribulações, porque a tribulação gera maturidade, a maturidade é esperança, a questão aqui na esperança está relacionada a essa palavra de ser reto, de ser justo. Porque o que é esperança? A esperança é a certeza, não é uma expectativa. Expectativa é você pegar um avião aqui, de uma pessoa, e você tem expectativa de descer lá em São Paulo. Mas o avião pode cair. Mas na maioria das vezes chega. Certo? É uma esperança, né? A certeza é o seguinte: é a palavra de Deus disse, Deus vai cumprir. Então, você não titubeia, você tem convicção, você age em convicção da justiça de Deus. Não é simplesmente obedecer a palavra, é agir em convicção daquilo que Deus tem prometido. Então a sua postura é uma postura completa, reta em Deus. Porque se você ficar somente na obediência, você vai se tornar uma pessoa moralista, uma pessoa de ética. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas nós somos chamados para exceder a lei. É o que Jesus falou para os discípulos: olha, vocês não são como os fariseus, vocês têm que exceder. Como é que a gente excede a lei? É fazer aquilo da qual a gente não é capaz. Mas como assim? Como que eu posso fazer algo que eu não sou capaz? Ora, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo age através de mim, Deus me faz saltar as muralhas. Quer dizer, eu não sou capaz, mas no poder do Espírito Santo de Deus, eu tenho confiança, convicção, certeza das promessas de Deus, e então eu ajo conforme a promessa de Deus. Então eu abro uma igreja e prego o Evangelho, mesmo que tenha poucas pessoas, porque não está baseado na minha força, na minha obra, na minha capacidade, está baseado no poder, na autoridade das promessas de Deus, do chamado de Deus. Então você faz as coisas no poder do Espírito, na capacidade do Espírito, e você se completa no Espírito, e é somente no Espírito que a gente completa, né? É o que vai falar lá em Tiago, quando ele fala a mesma coisa, né? Tente por grande alegria, passagem por provações, porque a provação vai fazer com que você seja maduro e completo, né? Você tenha confiança. Então, por exemplo, você coloca uma criança no quarto e ainda ela é imatura, ela não é completa no conhecimento, então ela tem medo de escuro. Pode ser que ela tenha medo de escuro, mas uma pessoa já madura não vai ter medo de escuro. Tem pessoas que têm, né? Tem pessoas que têm. Mas não há por que ter medo. Não há por que ter medo. E se é uma das coisas que o Evangelho vai trabalhar em nós, é tirar o medo. Por quê? O amor de Deus lança fora o medo. À medida que eu conheço a Deus, eu sou completo em Deus, eu tenho confiança em Deus, eu sou uma pessoa completa, satisfeita, plena, e vivo essa plenitude no poder da palavra. Então, esse era Jó, um homem íntegro e reto, né? Ele é referência no seu tempo. E o que isso faz, né? Qual que é a relação que faz em ser íntegro e reto? Ele temia o Senhor, ele temia Deus. Como é que a gente vai ver no texto que quando seus filhos faziam uma festa, ele se antecipava e já falava: talvez meus filhos tenham pecado, de lá, e se antecipava e fazia o sacrifício de perdão. Quer dizer, é a consciência da presença de Deus, né? O temor de Deus é a consciência da presença de Deus em todo momento, em todo lugar, e você andar de acordo com isso, não com medo, mas em adoração e em obediência, e se desviar do mal, né? Se desviar do mal é, por exemplo, o caso de Davi, quando ele deixa de ir para a guerra, então ele vê Betseba e ele peca. Então você vê que até a gente pecar existe um gap. A gente tem a capacidade, quando a gente é tentado, ou a gente se expõe ao mal, a gente ainda tem um tempo para processar e falar: vou fazer esse mal ou não, né? Então
O justo vê o mal e se aparta, né? Então, quando a gente vê o mal, a gente pode se deixar levar pelos sentimentos, pelas emoções, pelas pessoas e se expor ao mal. Quando você se expõe ao mal, inevitavelmente vai cair. Por exemplo, quando vai falar em Provérbios mesmo, vai falar assim: olha, você vai pisar em uma brasa e você não vai queimar os pés? Você vai se expor a uma situação de fragilidade do seu velho homem e você não vai pecar? Você vai pecar. Então, a integridade, né, a maturidade e a completude que a gente tem no Espírito Santo de Deus nos faz não somente temer a Deus em todas as circunstâncias, mas evitar o mal, se apartar do mal, né? E é isso que nós vemos de resumo nesse primeiro versículo, e nós vamos parar por aqui, e Deus permitindo, nós vamos continuar estudando esse livro e vendo as maravilhas que ainda tem à frente, né, nesse livro. Vamos orar então?